Olá, eu saúdo a Igreja, a noiva de Jesus, com a graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos estar estudando mais uma palavra. Hoje saiu em Mateus 18, 15. É do nosso pão diário aqui, saiu assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai, argue-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aí tem um comentário aqui embaixo que fala assim: às vezes é muito difícil fazer o que é certo. Parece muito mais fácil fofocar sobre alguém que tem nos decepcionado ou mencioná-los num grupo de oração. Aí tem entre parênteses aqui, como alguém que precisa de oração, ou deixar dicas sobre a pessoa que estamos falando, sobre cristãos fracos, ou seja, falar que a pessoa é um cristão fraco, não falar o nome, mas deixar uma dica e falar que a pessoa é um fraco, um cristão fraco. Mas somente uma coisa é a coisa certa: quando somos feridos pela ação de um outro irmão em Cristo, vá até a pessoa que te feriu, tente minimizar os danos e conter o problema só entre vocês dois. E reconciliem-se um com o outro. Este é o desejo de Deus e deve ser nosso alvo como filhos dele. Bom, meus irmãos, essa mensagem, né, para nós estudarmos hoje, eu tenho percebido, né, que às vezes, não só no mundo evangélico, no mundo cristão, mas fora do mundo, fora, né, as pessoas que estão no nosso ambiente, tendem a criticar os outros, né, a levar muita fofoca, né, tá sempre falando alguma coisa que até mesmo às vezes pode envolver. Se você não está participando, você só está escutando, mas pode te envolver em certos casos que vai deixar embaraçoso, né? Que você vai ficar com vergonha futuramente se a pessoa vier a descobrir o que vocês estavam conversando naquele momento. Então, a orientação, no caso, é assim. Quando você, né? E aqui eu falo para aqueles que são cristãos e até para aqueles que ainda não são, mas que querem ser. Esse é um princípio, né? De cada um cuidar da sua própria vida, evitar essas coisas de mexericos, evitar ficar falando mal das pessoas, evitar, se você tiver alguma coisa, né, que você achar errado que a pessoa faz, chega para ela. Se ela fez alguma coisa contra você, você descobriu de alguma maneira, ou se você não gostou de certa atitude, chega para ela, entre você e ela, num canto separado, ninguém precisa estar ali vendo, e conversa com ela. Conversa, tenta entrar em um consenso, né? Ela vai falar os pontos de vista, você vai falar o teu ponto de vista e vocês vão chegar a um consenso. O mais importante é que mesmo que vocês não cheguem a um consenso, é que vocês se respeitem, né? Nem sempre eu vou pensar como você vai pensar como eu. Então, que vocês deem a liberdade, né, para cada um, né, fazer o que acha mais correto pelo ponto de vista de cada um. Que nós temos né, que nos guia, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, somente ele, né, que pode nos orientar em certos assuntos. E eu falo assim, aqui é como um conselho, né? Se alguém você vê a pessoa falando mal de uma outra pessoa, corta o assunto, porque depois você vai se sentir tentada a ir lá e falar para outra pessoa o que aconteceu. Você vai ficar na dúvida. Há coisas que é melhor a gente não saber, é melhor a gente não participar, do que a gente depois acabar causando intriga, ou então a gente causar um mal entendido. Às vezes a pessoa não quis dizer aquilo e fica aquele disse, não me disse. Depois você sai como ruim da história porque você foi falar alguma coisa. Então, há coisas, meus irmãos, que é melhor a gente evitar, né? Evite. Se você ver alguém falando de alguma pessoa, eu prefiro não participar desse assunto, sai ali da roda, ou seja do que for que estiver participando, que é melhor você se ausentar. Aí vai ter casos que você vai se perguntar assim, mas por quê, né? E se eu ficar descobrindo alguma coisa e aquilo está me atormentando, eu descobri aquilo e aquilo pode prejudicar a pessoa, né? E eu falei com a pessoa, mas não resolveu. O que eu devo fazer? O que você deve fazer, meu irmão, é pegar um joelho, pegar outro joelho, dobrar e pedir orientação para Jesus o que você deve fazer, né?
o que você deve fazer, se você deve realmente aconselhar a pessoa, né, aquela outra pessoa que foi vítima de alguma acusação, né, o que você deve, qual deve ser o seu proceder ali, mediante aquela situação, porque há problemas e há situações que, pelo nosso entendimento, a gente não consegue resolver, né? Fica aquela dúvida de como agir em certas situações. Eu, por exemplo, costumo sempre pedir a Deus, igual vou pedir agora, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Pela misericórdia dele, ele tem falado. Eu oro, né? E eu pego, às vezes eu pego na maioria das vezes o meu celular, né? Que é o que eu tenho a caixinha de promessa e eu pego. Mas eu pego aqui a Bíblia também, né? E eu oro a Deus, Jesus, tenha misericórdia, né? Eu, por exemplo, igual agora, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Estou aqui com a tua palavra, fala com o teu povo, Senhor. Aí eu pedi, fiz a oração, aí eu abro aqui na palavra, tirei uma palavra aqui, né? Aqui saiu. Ah, Senhor. Aqui saiu em Davi, sabendo a morte de Absalão, chora amargamente. Aí tá aqui, ó. Então, saiu segundo Samuel 18, 26. Aí saiu aqui. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também este traz novas. Bom, esse texto aqui, meus irmãos, eu vou ter que estudar, né? Saiu esse texto aqui. E eu fiz aqui como exemplo, né? Saiu aqui, se vocês estudarem depois, segundo Samuel 18, e aqui tá, 18 e 27. Aí saiu aqui, Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Aí essa passagem, como eu não conheço essa passagem, porque tem vezes que sai um versículo, né, e Deus fala diretamente para aquele assunto. E agora aqui, por exemplo, saiu esse assunto, né? Mas o único pedido que eu fiz era para demonstrar para vocês. Depois eu vou ter que estudar esse texto para ver o que quer passar essa mensagem, porque algumas vezes Deus fala diretamente em um versículo, outras vezes ele mostra para a gente a passagem, para a gente estudar e ver o que ele quer passar com aquela mensagem, né? Então eu vou deixar aqui guardadinho para depois eu estar vendo o que Deus quis falar nessa mensagem aqui. Acredito que vocês talvez saibam, conheçam a mensagem, né? Segundo Samuel 18. E talvez possam comentar aqui nos comentários o que vocês sabem a respeito dessa passagem. Tá bom? Então, Então, meus amados e minhas amadas irmãs, fiquem nessa paz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Qualquer preocupação, qualquer dúvida, entregue nas mãos do Senhor Jesus e Ele fará o melhor. Ele vai dar a orientação, Ele sabe como proceder, tá bom? Fiquem em paz e sigam aquela instrução que Ele deixou. Amai-vos como eu vos amei, como o Senhor nos amou. E amai a Ele também, porque amando o teu próximo, você ama a Ele também. Só Ele é digno do nosso louvor, só Ele é digno da nossa adoração. Jesus Cristo de Nazaré, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são os três pelos quais nós devemos clamar. Amém? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.